Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje, começando a semana com muita vitalidade, com muita energia. Quero aproveitar para convidar vocês para o workshop Vitalidade Feminina, que vai acontecer no dia 14 de maio, às 19 horas, workshop onde eu vou ensinar a você como manter aceso e aquecido o seu relacionamento, mesmo em tempo de quarentena, e mesmo com filhos, trabalho, afazeres domésticos. Eu estou preparando esse workshop com muito carinho, com muito cuidado, e quero deixar aqui meu convite para vocês. E a inscrição você pode fazer na bio do Instagram. Hoje eu convidei uma pessoa muito querida para fazer essa live comigo. Eu estou aguardando que ela chegue. Trata-se da Karina Fukumitsu. Ela está ali conectando. Enquanto ela entra, eu vou falar um pouco para vocês quem é a Karina. Muitas de vocês já conhecem a Karina, mas eu quero dizer que a Karina é uma pessoa que eu conheço há mais de 25 anos. Nos conhecemos num workshop do Richard Reisner, no Rio de Janeiro, e foi assim uma amizade que se mantém ao longo destes anos todos, 25 anos atrás. E ela gentilmente aceitou esse convite para estar aqui conosco. Ela está pedindo para entrar. Bem-vinda, vamos ver a Karina. Aguardando a Karina entrar. Ah, Fabíola, boa tarde. Vera Lúcia. Karina? Oi, Então, Celise. Karina. Está travando Oi, a minha querida. imagem. Você está me ouvindo? Você está me vendo? Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. E as pessoas estão ouvindo a Karina? Isa, Karina, oi. estou te ouvindo. Alô, Karina, estou te ouvindo. Oi. Isa, Oi, eu estou te ouvindo, Karina. E as pessoas estão te ouvindo também. Você quer sair e entrar novamente? Sim, nós não estamos vendo a Karina, estamos ouvindo. É isso aí. Então, vamos aguardar a Karina entrar novamente. A Karina é uma pessoa, ela é psicóloga, ela está pedindo novamente, vamos ver. Vamos torcer, que agora vai dar. A Karina está entrando. Então, gente, conseguiu, Karina? oi, Celisa. Acho que a imagem está travando. A Isabela, para variar, está me ajudando aqui, minha filha, tá? Fica tranquila, as pessoas estão sabendo que você está se aprontando para chegar, tá bom? A minha filha que está ajeitando, mobilizando. Ótimo, fica tranquila. Enquanto a Karina entra, eu quero falar um pouquinho dessa pessoa maravilhosa que ela é. Karina é psicóloga, ela é suicidologista, ela tem pós-doutorado em psicologia pela USP, São Paulo. E é uma pessoa muito atuante nessa área da prevenção e pós-venção do suicídio no Brasil. E ela tem feito um trabalho muitíssimo bonito, tanto em escolas como em empresas, universidades, e é por isso que eu convidei a Karina, não só pelo currículo dela,
como também por ser uma pessoa muito querida, ela está pedindo novamente. Vamos ver. Dessa vez vai dar. Márcia Lila, Danilo Leal. Boa tarde para todos. Vamos ter um pouquinho de paciência aí que Karina tá entrando. Então, gente... Karina? Oi, Celisa, você está me vendo? Não, estou te ouvindo. Pois é, eu vou entrar com o celular da minha filha, então, tá bom? Ok, fica tranquila. Então, gente, hoje nós vamos... O tema que eu convidei a Karina para a gente debater é um tema muito importante para qualquer faixa de idade que tenhamos, seja para os mais jovens, seja para os mais de meia idade, os mais idosos, que é relações interpessoais e reações emocionais. Karina está se organizando aí para entrar. Eu vou, então, fazer algumas perguntas. Aí, agora sim. Agora vai dar. Então, eu vou fazer algumas perguntas para a gente já ir se aquecendo e refletindo. O que fazer quando nós enfrentamos conflitos com pessoas importantes em nossas vidas? Né? Outra pergunta, uma boa reflexão. Como é que você se sente diante destes conflitos com pessoas importantes da sua vida? Você fica triste, acabrunhado, você fica... A vida chega a perder o sentido. Oi, aqui é a filha da Karina, ela vai entrar pela minha conta. Ok, Isa. Isa, ok. Compreendido. Isa Lobo. Tentando novamente que a Karine entre. Minha Olá! filha é uma Salve! querida. Salve, Karine! Eu preciso ver essa menina que deu. Olha, mostra para Eu ele. quero te Isabela, ver. a Isabela Obrigada, sido... Isabela. Obrigada. De Obrigada nada. pela sua ajuda. Karina, Oi, muito bem-vinda, querida. obrigada, querida. Eu, Muito assim, depois de bem-vinda. todos esses momentos, mas eu te agradeço. Eu já fui vendo aos poucos a minha apresentação, você me apresentando, falando que nós nos conhecemos há 25 anos, desde 1995, né, Celisa? 95 no Rio de Janeiro, lembra do Heissner? E Exatamente. Karina, fizemos um trabalho lindo juntas, você se recorda? Eu Me nunca mais recordo. me esqueci daquele trabalho, tanto que marcou. E, Não meu é? amor, você sabe que você me ensinou uma coisa muito linda, que eu replico em todos os meus cursos, que é a história do curador ferido. Ah, sim. Você e Sheila, né, quando a gente participou, e foi um ensinamento lindo, e o curador ferido é esta ideia, né, do quanto que realmente a gente consegue curar e ajudar as pessoas, porque só a gente sabe a dor que nós sentimos. Então, eu estava me Exato. relembrando, né, da nossa história, e desde aquele momento que eu me encantei pelos teus olhinhos de jabuticaba, para mim foi uma honra, né, compartilhar a nossa amizade. Ô, Tá? Karine, Deixa eu só fechar aqui um pouco a porta tá, aqui. tá. Pode falar. Fica tranquila.
E eu acho interessante você chamar meus olhos de jabuticaba. Para mim, eu também acho lindo seus olhos de jabuticaba. Karina, você está com sua filha Isa e eu tenho minha filha Larissa, que ela já entrou. Ela é meu anjo da guarda também para essas questões modernas aí de internet. Mas então, Karina, hoje o nosso tema é relações interpessoais e reações emocionais. E eu estava aquecendo enquanto você chegava, e chegou com essa luminosidade linda aí no rosto, estampada no coração. Eu fico pensando, e o que me motivou esse tema é que eu percebo, Karina, que nas relações interpessoais constantemente existem conflitos, não é mesmo? A sua imagem está um pouco mexida. Está mexida? Tá. Isa, a minha imagem está um pouco mexida, a querida está falando. Mas é porque está paradinha aqui. Tá então, paradinha? Não sei. Então, não sei se é questão de internet, mas vamos lá, Karina. Vamos continuar, porque isso eu estou abrindo de novo meu celular e eu vou pedir para você para eu entrar pelo meu celular. Mas assim, a gente vai tocando a live porque a gente tem tempo. Isso é uma experiência que eu fui tendo a partir da última live que eu fiz com a Gláucia, querida. A Gláucia está então, até aí. Olá, Gláucia. E, pois eu vi. E ela falou o seguinte, né? Quando eu entrei agora pelo celular da Isabela, ela perguntou, será que conflito é só ruim, né? Então, olha só, eu vou fazer um pedido pelo teu... Então, acredito que não, né? Até porque, trazendo um pouco do que você estava falando, das relações interpessoais e reações emocionais, que é o título da nosso bate-papo agora. Eu acredito que se você ama e se você se relaciona, evidentemente, não dá para esperar que não se tenha reações emocionais. Pelo contrário, então achei bacana a gente falar sobre isso, porque a gente só briga com quem a gente ama, né? A gente só discute, a gente só tem alguns conflitos, e a gente vive conflitos, então não acho que é só do lado ruim. Pelo contrário, o conflito é uma possibilidade da gente abrir novas situações, novas configurações, novas gestalten. Isso a nossa gestalt terapia ensina, né? Exato. E eu vejo assim também, complementando isso que você falou, quando a gente ama, a gente tem conflitos, porque a gente só não liga quando as relações são indiferentes, aí tanto faz como tanto fez, né, Karina? Quando as relações são indiferentes, eu não vou me conflitar, eu não vou me ligar, não vou me lixar, como dizem algumas pessoas, porque as relações que não importam, tanto faz que estejam boas ou ruins, né? Para mim, eu não me importo. E completando essa questão do conflito, o conflito pode abrir, pode fazer crescer. Eu acredito que as crises nos relacionamentos, elas são curativas, porque elas nos fazem olhar para a pessoa com quem você está com conflito cara a cara, sem véus, transparente, porque aí você pode encontrar a pessoa tal qual ela é, sem idealização e sem demonização também, não é? Grande parte das pessoas que têm conflitos, realmente, elas se amam. E, às vezes, é exatamente por se amarem tanto que não tem coragem de assumir o amor, aí fica conflitando. Você concorda, Karina? Sim, totalmente. E aí, assim, o que você falou é muito importante, né, Celisa? Se a gente não se importa, a gente se torna indiferente.
Por isso que há conflitos, né? Porque enquanto a gente se importa, a gente tenta mostrar para o outro aquilo que nos machuca. E eu acho que é poderoso, eu como sempre trabalho com questões de processos autodestrutivos, eu tenho uma crença que a gente tem que aperfeiçoar cada vez mais a nossa capacidade de comunicar aquilo que nos fere. Não Exato, é tentar Karina. mostrar que a gente tem razão, mas assim, se a gente conta para o outro, isso me dói, isso me machuca. E aí não tem erro, né? Eu acho que em toda relação interpessoal, isso é uma das frases que eu aprendi com uma cliente linda que eu tenho. Um dia ela chegou, ela estava muito brava com uma amiga dela. Aliás, era a melhor amiga dela. Era, né? E aí ela Era, falou assim, era. mas era. E aí ela falou para mim assim, você sabe que eu tô me dando conta, Karina, que na verdade tá todo mundo tentando, inclusive essa pessoa que me machucou. E eu achei tão bonito e tão generoso da parte dela, inclusive antes de ficar recriminando a amiga dela, julgando a amiga dela, ela fala assim: a minha amiga também está tentando. E a partir desse momento eu comecei a ter uma clareza que numa relação humana a gente tenta se dar bem e a gente não erra num primeiro momento que a gente está tentando. O erro só acontece quando o outro conta pra gente que isso machuca, ou quando eu conto para você, por exemplo, que isso me machuca, e você insiste. Então, acho que Exato. o erro e a reação emocional machuca muito quando a gente não é preservado e não é respeitado, quando a gente fala, isso dói, e eu quero ser poupado, e a pessoa continua. Aí é É, erro. aí é erro. Aí é aquela situação, né, Karina, que às vezes, é, quando existe esse amor, quando existe esse cuidado, acho que as duas pessoas, ou três, seja o que for, porque existem famílias, né, que entram também nessa dinâmica, quando as pessoas sentam, conversam, Cláudia Lins, né, Cláudia Lins, precisamos Ah aprimorar lá, Cláudio. cada Ai, vez gente, mais que delícia. a nossa capacidade de expressar aquilo que nos fere. Exatamente. Cláudia, prazer ter vocês aqui. Então, Karina, como eu estava te falando, às vezes muitas pessoas estão envolvidas num conflito. E quando as pessoas têm peito, coragem, honestidade para olhar para si, para os seus erros, para os seus conflitos internos que fazem com que a gente tem esse conflito com os outros, aí fica perfeito. Aí é um crescimento, não é, Karina? E eu fico pensando Exatamente. quantas vezes cada uma de nós que está aqui presente, não é à toa que vocês vieram para essa live, né? Não é mesmo? As escolhas têm a ver conosco, com nossos processos. Então, quando nós temos coragem de ser verdadeiros e abrir o coração, tudo melhora. Não é, Karina? Aí a gente cresce, aí a gente tem novo vigor, tem vitalidade, tem gás, tem energia, né? Mas, Karina, Sim. aproveitando a oportunidade de estar aqui com você e sabendo da sua vasta experiência na prevenção e pós-venção do suicídio e de atos autodestrutivos, eu queria discutir com você aquela situação. Nós já falamos dos benefícios de se trabalhar conflito, mas eu estou querendo ir mais fundo, um pouquinho, porque eu fui motivada para fazer essa live por algumas questões. Então, quando realmente o conflito não dá para ser administrado e, e uma relação precisa se romper pela saúde das pessoas envolvidas. E eu tenho observado, na minha experiência de vida, de terapeuta, que as pessoas ficam. Aquela relação, por exemplo, é tão importante que a pessoa fica muito mexida e a vida perde o sentido. E aí eu queria aprofundar nisso porque eu acho que o momento é propício. Como
como fazer quando essa pessoa está arrasada por uma relação que se rompeu e, digamos, apesar de ter sido o mais saudável, o rompimento, fica um gosto ruim na vida da pessoa. Então, vamos trabalhar isso, Karina? Você topa? Quer dizer, Topo, um super topo, que eu acho cuidado, muito. sabe, Karina? Um cuidado com aquela pessoa que sente que precisava de romper aquela relação, mas não consegue emergir para a vida. Fica achando, independente da idade, se é mais novo, se é mais velho, e fica no chão, entende? E não consegue se reerguer. Sim, eu acho que é importante a gente falar disso, porque é um pouco do que eu falo que o ápice do suicídio, na verdade, né, o ápice de um processo de morrência é o suicídio. E esse processo de morrência, ele acontece por várias fragmentações, dentre elas, separações, dentre elas, situações das quais a gente fala em Gestalt terapia como uma confluência disfuncional, que é aquela que a gente não sabe, mesmo após um rompimento e uma crise, a gente não sabe separar o que é nosso e o que é do outro. E aí, quando o Exato, outro se vai, quando a gente precisa se separar dessa pessoa amada, a gente se sente tão fragmentado quanto, e é um processo de luto que se instala e que se origina. E aí, exato, muitas pessoas que eu também conheço, né, se veem perdidos e querendo morrer, né, exatamente porque precisa lidar com essa parte que se foi. E aí, então, exato, não consegue diferenciar a parte do todo, não consegue entender que esta pessoa com quem ela se vinculou, pode ser em termos de anos, né, que essa pessoa tenha ficado, mas assim, construiu alguma coisa e é muito difícil a gente deixar ir aquilo que a gente construiu, principalmente quando a gente vive momentos intensos, né, e importantes. E aí é isso que você está certo, falando. Muitas vezes o que a gente vê quando há uma separação, há também uma fragmentação e a pessoa fala, e aí eu entendo que o suicídio, ele realmente é o ápice desse processo de morrência que se instala como resposta a um sofrimento, né? E o que a gente exato. precisa fazer para ajudar as pessoas? A princípio, não adianta a gente vir com um discurso de ficar falando mal de quem se foi, porque essa pessoa está tão vinculada e ela está tão em confluência, né, que é como se falar mal do outro significa falar mal dela, né? E essa Que parte que esteve essa na pessoa não relação, né, Karina? consegue. Fala, Exato, quer dizer, se eu falo mal do outro que se foi, eu estou falando de mim que era muito vinculada. Então, é exatamente. muito profundo isso, né, Karina? Muito profundo. E aí eu acho que um processo que é importante também ajudar essas pessoas que de repente ficam perdidas e não sabem o que fazer da própria vida é elevar a autoestima, né, Karina? O Depois, não é? fortalecimento, Fortalecimento. a gente tem que ajudar essas pessoas a se fortalecerem, mas também não é assim, olha, a vila andou, essa pessoa se foi, É, procura outra pessoa. Não é assim. O que a gente vai precisar é acolher realmente esse sofrimento e a gente trabalha como se fosse uma morte, não real, mas uma morte simbólica, que você fala assim, quando você tem que se separar de alguém que você amou, a gente realmente precisa trabalhar assim o que se foi com essa pessoa, o que essa exato, pessoa levou de você. E aí então a gente ajuda essa pessoa a criar um certo fortalecimento para que ela possa se ver como uma pessoa diferenciada que até então ela não consegue ver. Também não adianta a exato. gente julgar essa pessoa falando, olha, você deveria fazer tais coisas. A gente está falando de um processo de luto que É, acontece que ele precisa ser muito cuidado e respeitado, né? E o luto, ele tem o seu tempo próprio, né? Quer dizer, eu tenho uma frase que eu trago sempre em relação ao processo de luto, que é o sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. Então, uhum, só você sabe onde dói, só você sabe quando você precisa se separar daquele que você amou, daquele que uhum, você se dedicou. Eu acho que é uma dedicação que dói muito.
né? A gente exato. ter de deixar ir, né? Então, Aham, por isso que as situações precisam ser, a situação de separação precisa ser muito cuidada. E, mais uma vez, todas as vezes que a gente acolhe o sofrimento e o acolhimento é o que sedimenta o solo fragmentado da dor. aham, A gente tem que lembrar disso. Quando a é, gente acolhe, a gente tem grandes chances, inclusive, de não desembocar na questão do suicídio. Eu não tenho onipotência, mas assim, eu tenho, né, uma prática que todas as aham. vezes que eu vejo pessoas fragmentadas, né, eu tento ajudar por esse caminho. E eu gosto muito de uma frase que você fala, você afirma, enquanto a vida tem jeito, né? Se tem vida, Se tem tem jeito. vida, tem Se tem jeito. vida, tem É isso jeito. mesmo. Então, quer dizer, após esse acolhimento e nós deixarmos, permitirmos, acolhermos que a pessoa entre na sua dor e até é uma coisa importante, porque quando relações importantes se rompem, a pessoa, os dois, pelo menos as duas pessoas envolvidas, ficam achando que não quer mais nada com aquela pessoa. Não, afinal, não aprendi nada, afinal, eu fui uma boba, fui um bobo. E, na verdade, acho que um processo interessante é reconhecer o que dentro de cada um de nós, também o bem que a pessoa te fez. Porque as relações não são somente negativas. No mínimo, a gente aprende com as pessoas aquilo que não se deve fazer com os outros. Concorda isso, Karina? Entendeu o que eu estou Isso é falando? muito verdade, né? Mas assim, reconhecer para quem nos machuca inicialmente é muito difícil, reconhecer aquilo que o outro fez bem, né? Porque, na verdade, quando a É. gente é ferido, né? Eu acho que é um processo grande, né? Que eu acho que a gente tem que entender também, é processo, é É. processo. E é passo a Primeira coisa passo, que a né, gente... Karina? E E é é passo passo a a passo, passo. né? Nada vem Porque de eu acho graça. exatamente, querida. Porque quando a gente começa a falar assim, olha, isso machucou, e aí isso é um ponto importante. O primeiro passo é a gente legitimar a dor, para que depois essa pessoa um pouco mais fortalecida, porque quem está ferido, e aí uma das coisas que também eu acredito, né? É, quanto maior é a ameaça, maior tem que ser a proteção. Exato. Então, se a gente se sente inseguro, se a gente se sente machucado, é óbvio que a gente precisa aprender a se afastar. Mas nem sempre é fácil a gente aprender a se afastar. Tanto é que a Gestalt ela fala, né, que a gente precisa aprender a se afastar do que é tóxico e se Isso. aproximar daquilo que é nutritivo. Que é Mas nutritivo. isso aí é uma aprendizagem, né, Felisa? É Que de uma assim, vida, né, querida? é. E aí entra outra frase que eu tenho, que a vida é arte que leva tempo, sabe? Quando eu Exato. falo que se tem vida, tem jeito, e a vida é arte que leva tempo, eu acho que, primeiro, a gente tem que ser muito elegante na relação humana, na relação interpessoal. Porque Uhum. nem sempre uma relação, a Gláucia perguntou algum tempinho atrás se toda relação acontece sem erro. Não, a Não. gente erra, e erra muito. Isso. Inclusive sabendo que isso não é legal, mas a gente persiste, porque essas são as nossas possibilidades da gente dar novas respostas. Agora, Exato. quando a gente vê que o nosso sofrimento é prolongado, se torna crônico, aí que a gente tem que mudar, sabe? Se Exato. está fazendo Exato. mal, se está provocando sofrimento, aí que a gente realmente precisa aprender a se Exato. libertar da ação que nos faz mal, né? Exato. Exato. E é tão interessante porque, assim, quando nós estamos diante de uma situação que você precisa tomar decisões e afastar, não é fácil, né? Não. Mas eu acho que aí, Karina, uma coisa que eu gosto de falar é o auto-amor, o autocuidado
precisa falar mais alto para a gente ter essa coragem. Aí fiquei pensando na Gestalt, né? A coragem do afastar, a coragem até de... E aí a função do terapeuta, né? Porque o terapeuta, ele dá suporte para a pessoa olhar aquela relação de um pouco mais distante para poder ver novas configurações, para poder ver novas possibilidades. E é amor próprio, como a psicóloga está dizendo aqui. Então, ter esse amor próprio é muito importante, porque faz com que a gente se levante, né, Karina? Que a gente soerga Totalmente. daquele sofrimento. E olha que interessante, eu fui abrir aqui um Instagram, Valor do Autossuporte, é isso mesmo. Eu fui abrir o Instagram e estava você falando lá. Aí você disse assim, que quando a situação é muito, numa live, quando a situação é muito difícil, que se nós conseguirmos, algo assim, ó, Karina, comer, beber e respirar, você já está fazendo alguma coisa, não é? Então, quer dizer, preserva... O que você está falando? Para mim, eu entendi assim, preservação da vida. Quer dizer, por mais que exista um sofrimento, sabe aquele sofrimento visceral, aquele sofrimento que mexe totalmente na sua base, preservar a vida, comer, beber, respirar, e fiquei pensando, tentar dormir, relaxar, meditação. Então, são vários os caminhos que a gente pode ajudar uma pessoa em crise nesse auto-amor, né, Karina? Sim. Na verdade, essa frase foi um ensinamento da Cida Barreto, que foi a minha segunda Gestalt terapeuta, e foi por causa dela que eu mudei a casaca, que antes de ser Gestalt terapeuta, eu estudava análise do comportamento. Ah, E a Karina, Cida, todas as verdade? vezes, foi por causa dela, porque eu vi muita mudança no meu processo com ela, e eu falei, nossa, eu tô achando que essa abordagem tenha muito a ver, né? Porque a gente começa a entender que não é a gente que escolhe abordar, não é a abordagem que nos escolhe, mas a gente que escolhe a abordagem e vice-versa, porque é um caminho aí que a gente é convidado, né? Bom, Exato, então aí eu vi exato. muita mudança em mim, eu falei, eu gostei desse negócio de Gestalt terapia e comecei a me aprofundar e entrei realmente no grupo de estudos com o Rodolfo Arguelles, que foi o meu professor e meu primeiro supervisor. Enfim, a Cida sempre falava assim, quando não há o que comer, cuide do comer, não, quando não há o que fazer, desculpa, cuide do comer e do beber. E Comer e aí, beber. como do comer e do beber. Como eu tive muita falta de ar na inflamação cerebral, eu incluí, né? Porque a única coisa que eu conseguia, nem tinha vontade de comer, nem tinha vontade de beber, mas eu conseguia respirar. E foi a partir daí que eu ganhei energia e dei energia para o meu organismo para acreditar que se eu estava viva, e uma dica que eu tinha é que eu estava respirando. E aí eu incluí, quando não há o que fazer, cuide do comer, do beber e do respirar. Por que que eu estou falando Exato. isso, Celise? As pessoas estão falando sobre, para a gente falar um pouquinho mais da elegância. E Sim. aí, a minha inflamação cerebral se chama ADEN, é uma aguda dos neurônios, É, é um acrônimo. Karina, falhou. Você pode repetir? O nome da Você minha pode doença repetir? autoimune, o nome da minha doença é ADEN, desmilinização aguda dos neurônios. E Tá. aí, eu criei um acrônimo. Então, assim, o que é um acrônimo? São as palavras, né? Então, todas as primeiras letras formam outras palavras. Me acompanha só um pouquinho, só para eu deixar um pouco mais claro. Eu desenvolvi que, naquele momento, Aden significava a danada e maldita, Sim. tá? E aí, Entende?
como eu acredito que tudo aquilo que nos destrói, eu aprendi muito com a minha doença autoimune, que é um processo autodestrutivo, porque eu exagerei na dose de tentar me imunizar das desarmonias relacionais. Eu ressignifiquei a minha percepção em relação à minha doença e criei 3 categorias. Certo. Amor desenvolvido, elegantemente mantido. Exato. E aí, então, veio muito por Lindo. influência de um livro lindo que eu gosto, que é do Zinker, né? Que Sim. é do Zinker, A Busca da Elegância. Elegância, a busca da elegância nas relações, né? Algo assim. Eu acho lindo, e eu acho Exato. lindo este título. E aí, então, Certo. quando eu estava adoecida, eu só me lembrava deste título, então eu falei, eu vou nomear. Então, amor desenvolvido, elegantemente mantido. Porque a gente tem que ser muito elegante na relação humana. Muito elegante. Aí eu criei Exato. outro departamento, que é amor Sim, me diga. Hã? desenvolvido, amor desrespeitado, elegantemente morto. Aliás, vou voltar. Amor desrespeitado, envenenado e morto. Sim, sim. Amor desrespeitado, Despeitado, envenenado e morto. morto. Certo. Esses são os Adens, que eu chamo de Adens sombrios. Essas são as pessoas que me fizeram mal e eu quero tão, tão distante de mim. E faço questão de deixar claro, esta pessoa é uma persona não grata para mim e não faz bem. Por isso que eu falei Entendo. no começo da nossa live, da necessidade da gente deixar clara, né, a nossa comunicação daquilo que nos faz mal. Ninguém Isso. tem bola de cristal para saber o que nos faz mal. E é nosso dever falar, isso me faz mal. É. E E só para amarrar esse pensamento, Celisa, certo. né? A outra categoria, para a gente não ficar maniqueísta, é bom ou é ruim, não é isso. Eu criei, então, uma outra categoria que é amor desenvolvendo em molho. Que são as Amor. pessoas que pisam na bola, eu dou 3 vezes chance. Legal. Ai, gostei, Karina. Gostei. Depois você vai me escrever um e-mail com essas categorias. E Perfeito. é muito interessante, voltando ao que você falou, eu acho que a coragem de ser. Me lembrei de um livro do Paul Tillich, que eu estudei na Gestalt terapia, que é A Coragem de Ser. Porque tem situações que às vezes a gente treme nas bases e não tem coragem de dizer as coisas abertamente para as outras pessoas. Então nós precisamos ter essa coragem, essa certeza. A minha filha está dizendo, adorei, Karina. Essa é minha filha, Karina. Eu Ai, que conheci, coisa fofa. eu conheci a sua, essa daqui é a minha. Então, Oh, a coragem de dizer isso não me faz bem. E aí fiquei pensando em limite, Karina. O oh, limite, né? Essa frase é do Immanuel Kant, ele diz, o limite é a condição de nossas possibilidades. Então, colocar limite primeiro dentro de nós, né? Para depois saber colocar esse limite para o outro, não é, Karina? Porque se nós não formos sérias, verdadeiras, primeiro conosco, para comunicar isso para outra pessoa, a coisa pode continuar como um pântano. Eu estou no pântano, eu estou sentindo que o pântano está me puxando para baixo, mas eu não tenho coragem de sair, né? Limite, a eu acho Márcia. lindo que Sim, você fala da necessidade de coragem, né? O prefixo da coragem é o mesmo que cor, né? De coração, né? É o sim, mesmo que o prefixo do coração. E aí eu acho que para a gente ter coragem, a gente tem que se conectar com aquilo que o nosso coração faz pulsar. E sabe, exato. Celisa, todas as vezes que eu tenho medo de me posicionar, e é o que você está falando dessa importância da gente considerar os nossos limites, se não virar pântano.
Virar cada vez pântano. mais, para não virar pântano, eu tenho tentado amadurecer a maneira como eu falo dos meus limites para as pessoas. E eu Sim, tenho sido assim, para nossa, a pessoa não vai entender, eu vou ser muito mal vista. E aí eu falo, para com isso, eu me conecto com o meu coração, eu respiro e eu falo, mas eu preciso ser verdadeira com o meu coração para não deixá-lo mais entristecido. E uma das coisas que eu exato, prometi, né, para mim, eu não vou adoecer mais por desarmonias relacionais. Porque o outro nos machuca, sim, e o outro não exato. tem obrigação de cuidar da gente. A gente que Nós, precisa ter uma responsabilidade para falar, isso eu não permito mais. Se isso, você até agora invadiu a minha fronteira, me machucou, me fez sofrer, eu não permito mais ser machucada. Eu não quero mais que você me faça de gato e sapato. Eu acho exato. que isso é uma conquista, né? Que faz com que a gente se sinta mais fortalecida, mas eu preciso confessar, todas as vezes que eu preciso me posicionar e comunicar os meus limites para o outro, ainda eu titubeio. Por quê? Porque a fantasia que eu tenho é que se eu falar para o outro vai me deixar. Mas eu tenho uma escolha. Ou o outro me deixa, ou eu me deixo. E eu não vou mais aceitar eu me deixar. Isso para mim, Karina, é sabedoria. Porque se nós ficarmos, isso eu me percebo também, às vezes, nessa vibe, né? Usando a palavra aí dos jovens, eu me percebo, às vezes, nessa vibe de, nossa, o que ele vai achar, o que ela vai achar, nossa, será que vai ficar mal? Meu Deus, e se ela virar a cara para mim? Não, nós precisamos ter a coragem, e eu quero compartilhar uma coisa com você, com quem estiver aqui, a maturidade, gente, ela ajuda muito nisso, porque eu não preciso fazer de conta que eu estou bem com todo mundo ou que eu sou uma santa. Não, eu sou eu, Celisa, 70 anos, viu, Karina? Daqui uns dias Ai, faço que 71. delícia! Daqui uns dias faço 71. Então, assim, sabe, a coragem de ser quem eu sou, de dizer o que eu penso, o que eu sinto. Agora, uma coisa que eu falo muito com meus pacientes e tento me trabalhar é: você pode dizer, eu posso dizer, nós podemos dizer o que precisamos dizer. Agora, vem uma coisa legal que eu aprendi, sabe com quem, Karina? Jean Clark Juliano. Oh, meu Deus. Ela dizia, a Jean dizia em algumas situações, Jean foi minha terapeuta por longos anos aí em São Paulo, eu ia só para terapia, e ela diz o seguinte: é preciso pairar elegantemente. Ela até usava uma brincadeira sobre a carne seca. Ela dizia. É forte isso, né? É forte isso. Muito. Mas é preciso pairar elegantemente. Eu preciso ter coragem de ser quem eu sou e dizer: isso não é bom para mim. Olha, Maria Augusta, ó, Karina, sou admiradora de você e do seu trabalho. Maria Augusta, Oh, meu minha Deus. gestalt terapeuta aqui de Goiânia. Então, é importante isso, né? Pairar elegantemente. Se o outro não foi elegante comigo, eu não preciso responder da mesma forma. Eu preciso ser elegante, com elegância, eu dizer dos meus limites. Eu acho isso fundamental. Tem E você sabe, muitas. Felisa, Sim? você acabou de falar, me veio uma emoção de você tocar no nome da Jean, falando que Ah, você aprendeu com ela de um jeito, né, dessa ideia de que é preciso pairar elegantemente para você existir. Eu fiquei emocionadíssima, porque é exatamente essa a proposta dessa live, da gente falar que todo tipo de relacionamento interpessoal vai provocar reações emocionais. E a emoção é exatamente. convicção de que a gente está vivo, que a gente está se relacionando. Eu acho lindo, sabe? A gente poder relembrar e reverenciar a Jean, né? E você teve a glória de ter a Jean como sua terapeuta, né?
Isso. E eu gosto muito da Jean. A Jean, para mim, é uma das escritoras da Gestalt terapia que eu mais honro, porque eu gosto demais do que ela escreve, da maneira, e é uma pessoa que, né, foi uma pessoa que É. realmente pairava elegantemente Ela na pairava existência do... elegantemente. E aí você falou sobre a Jean e também me emocionei mais ainda. Me recordo de quando ela estava no hospital aí em São Paulo, ela já não estava na UTI, ela já não falava mais, ela já não conversava mais, mas eu me aventurei, falei com o marido dela e fui vê-la. E ela foi incrível o nosso último encontro. Sim, eu sou de Goiânia. A pessoa perguntando se eu sou de Goiânia. Então, Karina, eu fui à UTI, imagina a situação, querendo falar muitas coisas com a Jean, ela já não se comunicava, e não sei se você se lembra, ela tinha um olhar muito forte. Então, ela segurava a gente pelo olhar. E eu sei que eu fiquei ali o tempo permitido da visita, me deixaram entrar e eu fiquei emocionadíssima. E eu me comuniquei com ela via olhar, e eu falava alguma coisa, lembrando da nossa relação. Foi um encontro assim maravilhoso, e dias depois ela faleceu. Então, assim, eu acho que nós precisamos, com essa live, mostrar para todos que estiverem aqui. Nós podemos ter elegância em qualquer relação, mas nós precisamos ter a coragem de ser quem somos. Né, Karina? É verdade. E você sabe que agora, falando da Jean, eu me lembro de uma outra pessoa que para mim foi um poço de elegância, foi uma das pessoas que mais me incentivou a estar na docência, principalmente na Gestalt terapia, que é a Maria Cecília Pérez do Souto. Ah, Maria sim. Cecília Lindo, assim, linda. Maria Cecília, ela escreveu um artigo que é que ela participou de um grupo de estudos sobre o livro Gestalt Terapia, da parte dos conflitos e da autoconquista. Sim, E aí, então, Cecília escreveu esse resumo, né? E aí me presenteou com um artigo na revista de Gestalt. E Cecília sim, falava que a partir dos conflitos, então, só para retomar a ideia dos conflitos, o quanto eles são importantes, principalmente para nós da Gestalt Terapias. Porque os conflitos são a possibilidade de abrir figuras novas, configurações, porque é a partir dos conflitos que a gente tende a lançar a mão daquilo que o PHG chamam de desprendimento criativo. Então, sim. esta elegância que a gente está Ai, que pena. Karina, tá falhando um pouquinho. Karina, aqui para mim falhou. Karina, tá cortando, minha querida. Karina, vamos tentar ver se... Arlene, tudo bom, querida? Karina, quer repetir? É pena que a conexão tá ruim. Falhou a conexão. Aqui também. Tá caindo, Karina. Eu não consigo. Tá bloqueando. Ai, que pena. Karina, tá falhando. A Eu vou conexão vai sair. estar... Vai sair? Vou, Escuta, daqui eu vou gente. entrar no... Oi. Peraí. Nós temos 10 minutos. Nós podemos desconectar
e conectar novamente e continuar mais um pouco? Pode ser, gente? Vocês que estão me ouvindo, porque se a Karina sair e entrar, a live que eu tô nela vai acabar. Então, eu pensei, nós duas saímos e eu entro novamente, a Karina entra. Compreenderam, gente? Então, eu vou encerrar e vou encerrar aqui, Larissa, só que se ela sair e entrar, a live vai acabar. Então, eu vou fechar, me despeço de vocês e entro novamente, ok? Até mais!